Na aula anterior, nós fizemos um personagem 32 por 32, como se fosse top-down, ele visto um pouquinho de cima, e ele também aparentando estar até um pouco mais de frente. Daria para fazer, como eu mostrei também no exemplo da aula anterior, ele um pouquinho diferente, um pouquinho mais abaixado, mostrando um pouquinho mais o topo aqui da cabeça do personagem. Para hoje, eu já deixei preparado aqui 3 quadrados da mesma medida, e nós vamos fazer personagem dessa vez como se fosse para um jogo de plataforma. Então ele vai ficar na visão lateral. A ideia aqui é mostrar 3 estilos diferentes para vocês conhecerem o processo da criação desse personagem. Primeiro a gente vai fazer um mais minimalista, ele com poucas cores, poucos detalhes, depois um com mais detalhes e por final mostrar como seria uma versão chibi nesse tamanho também. Então, para o primeiro personagem, o que nós vamos fazer? Vou colocar aqui o nosso grid de volta, que é o Ctrl e aspas simples. Ele vai dividir aqui em 4 blocos 16 por 16, mas para você ter uma noção de como fica aqui o centro da sua imagem. Pegar uma cor que eu vou usar para a pele do personagem, uma cor um pouco mais escura e a sombra que a gente teria da cor mais forte. Apenas 3 cores para começar a estrutura dele. Para definir como ele vai ficar, primeiramente eu defino como seria o olho. A gente vai fazer um bem básico, que é apenas esse pontinho preto que seria a íris do olho. Aqui o que seria a sobrancelha, já fica linkado. E por ele estar de lado, nós vamos ter apenas 2 pontinhos aqui, representando o outro olho. Daí apenas fazemos aqui um quadrado, para definir até onde vai a cabeça do personagem. Nós não vamos adicionar nenhum detalhe aqui. E a partir daqui é pensar em uma pose simples para colocar ele. Lembrando que, como eu falei na aula anterior, nós fazemos primeiro o personagem em pé, tomando o máximo aqui do tamanho do seu canvas, no caso 32 por 32. Não é obrigatório preencher esse quadrado inteiro. Para depois fazer o personagem em outras poses como mais agachado, inclinado, pose de combate e assim por diante. Nesse caso, a gente já vai traçar ele como seria a pose dele já meio que em combate. Então, basicamente, vai ficar esse aqui o tamanho da cabeça, personagem simples. E para fazer a pose base, vocês podem fazer aquele famoso palitinho, para definir mais ou menos como você quer o seu personagem. Não tentem já sair detalhando a cabeça, já colocando o cabelo, já fazendo a parte do corpo, antes de você saber qual a pose que você vai criar o personagem. Recomendo também olhar referências para você ter ideia de como ficaria a pose, por mais que não tenha tanto detalhe quanto um desenho grande, você ainda vai tentar fazer a mesma pose, porém em uma escala menor. Então a nossa pose vai ser basicamente perninha para frente, cabeça aqui do personagem que vai estar um pouco para frente também. E a partir daqui, a gente já vai fazer o restante do design dele. Então basicamente, tenho aqui a minha pose, eu vou colocar apenas um pixel de tamanho de braço e de perna. E agora começar a definir as partes do personagem. Para o pescoço pode ser 1 pixel, 2 pixels, vai depender do tamanho da cabeça que você coloca aqui. Eu vou pegar a segunda cor, vou colocar 2 pixels aqui de pescoço, vai ficar na altura aqui do olho, um pouquinho para trás, que a ideia é que a cabeça apareça um pouquinho para frente. Vou pegar a próxima cor dele aqui, lembrando que vocês podem usar cores variadas para cada peça do corpo. Nesse eu vou usar apenas uma cor, onde a gente vai colocar o tronco aqui do corpo do personagem, que vai ser esse quadradinho aqui, essa parte maior. Notem que ele fica um pouco atrás ainda da cabeça aqui. Para os braços, eu vou usar essa primeira cor mais escura, para definir que ele está um pouco para trás. Quando a gente tem o personagem de lado, a gente começa a trabalhar um pouco a questão de profundidade. No pixel, a profundidade ela é dada não exatamente no formato do item que você está desenhando, mas sim nas cores. Então, por exemplo, aqui esse braço fica mais para trás, só em colocar ele mais escuro, a gente consegue ver aqui no nosso preview, ele já dá a impressão dele estar mais atrás do personagem do que o braço aqui da frente ou a outra perna. Se eu colocar essa perna aqui também, a gente vai fazer ela com 2 pixels, lembrando daquela técnica de usar quadrados e retângulos para fazer a parte do corpo. Essa daqui ela vai ser colocada como se estivesse para trás também. Já a outra perna, ela vai estar como se estivesse mais para frente. Notem que aqui são apenas quadrados maiores e retângulos para formar a perna do personagem. Ainda vai vir a roupa por cima, que é a etapa que eu utilizo para colocar os detalhes finais. Aqui na parte do braço, mesma coisa, a diferença é que ele não é tão grosso quanto a perna.
A gente coloca 2 pixels, porém trabalha aquele formato meio que de escadinha. Vou até colocar ele mais para baixo. E chegando na mão, a gente tem algumas variações. Você pode deixar ele com o pixel reto. Você pode deixar ele com 2 pixels aqui para formar como se fosse a mão fechada. Ou às vezes, dependendo de como tiver a postura, vai ficar apenas 1 pixel. Nesse caso, a gente vai utilizar 2, tanto aqui quanto aqui do braço que fica mais para trás, o braço esquerdo do personagem. Dessa forma, nós já temos a base do nosso personagem virado aqui para a direita, como se fosse um game de plataforma. Notem que ele está um pouco acima aqui da nossa base do 32 e sobrou bastante espaço ao redor, porque entra aquela questão de posso usar o 32 para ter o meu tamanho máximo, fazer o personagem dentro dele, fazer um personagem 16 por 32, que seria mais próximo desse aqui, e usar esse espaço extra para poder fazer, de repente, um Black Power, por exemplo, ou um cabelo muito grande, caso você queira destacar a cabeça do personagem e não muito o corpo, ou até mesmo não gostou do tamanho dele, você seleciona a parte aqui do tronco, por exemplo, aumenta um pouco, seleciona um pouco a parte das pernas e pode aumentar um pouco também. Então sobrou bastante espaço para você trabalhar a estrutura. Aqui eu estou trabalhando com uma camada única, mas vocês podem fazer em uma nova camada, como eu mostrei anteriormente. Isso é opcional. Então aqui eu coloquei para ele ficar um pouquinho maior. Vou descer um pouco os braços dele. Se vocês pegaram a referência, vocês vão notar que a mão ela fica bem próxima aqui da cintura dos personagens. Ela não reta, mas quando ela está um pouco curvada. Então cuidado para não fazer o braço do personagem assim, ó. Senão fica parecendo que ele tem só metade do braço, que ele tem só o toquinho, e não o braço completo. Então colocando ele de volta aqui. Mantendo aqui o mesmo formato que eu fiz para ficar as duas mãos, nós temos a base do primeiro personagem. Salve, Tatu! Atrasou, né, Mafrendo? E agora? Perdeu a aula. Perdeu 2 horas de aula já. Tranquilo aí, clã? Tá safe até aqui? Como eu passei a maior parte dos conceitos na aula anterior, nessa daqui a gente vai dar um skip em tudo que já foi passado, tá? Eu vou focar mais nessa parte de trabalhar as cores, colocar a roupa, trabalhar com pouca cor e depois incrementando. Não, pô, foi 2 horas não, foi uns 15 minutinhos? 15 minutinhos. Depende, ô Husky, por enquanto a gente não começou a detalhar, aqui ele tá só a base. Então tem várias versões, é tudo opcional, você acrescenta, às vezes fica bom, você retira. Nesse primeiro é o personagem minimalismo, como eu comentei, então ele vai ter pouco detalhe. Agora, como a nossa base está pronta, a gente vai colocar uma roupa básica no personagem, vamos supor que ele é um guerreiro, personagem masculino. A gente vai começar pelo cabelo. Eu vou usar um tom de marrom, para dar aquele cabelo como se fosse castanho, onde eu vou usar 2 tons, 2 cores. O formato do cabelo é indiferente, você pode pegar penteados e tentar simplificar nesse tamanho. Eu vou fazer só como se ele tivesse meio que um topete aqui, onde a parte de cima fica mais clara, e assim como esse braço aqui, como ele dá a profundidade por ele ser mais escuro, a gente consegue fazer a mesma coisa no cabelo. Ideal fazer o formato dele primeiro, vamos supor que ele fica dessa maneira aqui, deixar esse pixel aqui para simular como se fosse a orelha. A gente tem um cabelo padrão. Eu pego o segundo tom, um tom um pouco mais escuro, e coloco nessa parte, para dar aquela sensação de curva do cabelo, a parte de trás, assim como o braço, e nessa região aqui, para dar o formato do cabelo. Notem que ele fica como se tivesse aqui na parte da frente pegando o brilho e aqui fosse aparecer a parte de trás da cabeça. Então é como se o topete dele tivesse mais para frente e essa parte aqui tivesse já para trás, ou pegando sombra de cima aqui do topete. Então a gente usa essas 2 cores. Aqui mais abaixo, na questão do rosto, é ideal não detalhar, colocar sombra aqui, quando você tem um pixel muito pequeno, porque ele acaba ficando muito poluído e você não tem muita noção do porquê essa sombra está aqui. Quando a gente coloca sombra nos personagens, não é aleatório e não é contorno. Um erro muito comum é o pessoal pegar, eu tenho aqui o topete, por exemplo, e sai seguindo a linha de tudo para atacar sombra. Isso não faz sentido, você tem que pensar de onde essa sombra está vindo. No caso, o topete ele é grande, ele está muito em cima, você põe a sombra mais abaixo. Aqui ele não faz parte do topete, você não põe sombra.
a orelha está sendo tampada pela cor aqui em cima, ou está fazendo sombra nela, você põe um pontinho. Os pontos que a gente visualiza no canto do rosto não é sombra. Quando a gente põe um tom mais escuro aqui, é como se você estivesse dando uma leve curvatura no pixel. Você só consegue ver que dá essa sensação de curva quando você visualiza na miniatura ele de longe. Se você pegar, por exemplo, um quadrado aqui, até então, quadrado normal. Porém, você consegue dar curvatura aqui ao redor só acrescentando as cores. Você pode colocar o próximo tom aqui e um tom mais escuro aqui no cantinho. Como o brilho principal está aqui no centro, você consegue ver aqui quando tira o zoom que parece que o objeto que você desenhou ele é um círculo. Então é seguindo esse padrão aqui que a gente coloca esses pontinhos nos cantos do rosto, às vezes no braço ou outros objetos. Então daqui eu vou deixar só essa linha no topete, os dois pontinhos aqui no canto, para dar uma leve curvatura aqui do rosto. E na questão do olho, opcional acrescentar um pontinho branco, deixar sem, ou até mesmo, caso você queira que seja uma sombra grande aqui do topete, você pode preencher até aqui a metade do rosto do personagem. Outra variação também que dá para colocar nesse tipo de versão, às vezes é o olho, ele sai um pouquinho aqui para o lado. Isso aqui não é erro, não é pixel que alguém esqueceu, é simplesmente uma forma de você fazer o olho também. Então ele pode estar reto, pode estar saindo para o lado, pode ter apenas um pontinho para definir a cor do olho, caso você queira diferenciar, com ou sem ele aqui do lado. E também vocês vão até encontrar pixels por aí aonde o rosto é só o quadrado, um olho aqui, que é só um pontinho, e o outro olho aqui, que é do lado de fora, onde fica meio que um aspecto um pouco mais cômico. Então, na sequência, remover o quadradinho aqui, vou deixar ele apenas com o olho em preto, dessa maneira, vai ser um personagem bem simples. Para a roupa dele, eu vou pegar um tom de branco mesmo, ou cinza, cinza aqui no caso. Talvez um azulzinho para não misturar com o fundo. A gente vai fazer por cima aqui da nossa base, destacando que quando você tem uma base, que você vai fazer a roupa do personagem, você não vai só preencher essa base aqui. Ó. Colocar até aqui mais escuro, que é a sombra. Isso aqui não é a camisa do personagem. Aqui você contornou o corpo padrão do personagem. Quando você veste uma jaqueta, por exemplo, você aumenta o seu tamanho, porque a jaqueta ela é mais grossa. O mesmo vale aqui na criação. Você preencheu o espaço que ficaria o corpo do boneco, você coloca mais pixels, porque ele ganha mais volume quando ele está com mais roupa. Então a gente vai colocar um pouco mais de pixel aqui, para definir o nosso personagem. Lembrando que os pixels não são jogados aleatórios. Então, por exemplo, aqui está mais escuro devido à profundidade que a gente tem do lado esquerdo do personagem. Esses aqui seriam dobras de roupa, que é ideal você testar e ver se não está muito forte aqui quando você olha na miniatura. Se eu deixar assim, por exemplo, não faz sentido ficar muito quadrado e não bate muito bem. Já se eu deixar apenas com 2 pixels, fica só no detalhe ali, fica bem ok. Então, 2 cores aqui para a camisa. Posso colocar aqui no ombro, seria mais ou menos a sombra aqui da cabeça do personagem, só que ela não está tão próxima do ombro. Então, eu posso deixar só um pixel. Mais uma vez, você vai testando e vendo qual que vai encaixar melhor. Quer dar a dobra aqui do braço? Deixa com a sombra da camisa aqui, para você colocar essa dobra. Então, dessa maneira aqui, você consegue ver que o braço vem e é como se fosse a manga da camisa. Até onde ela vai e o tamanho dela, você pode ajustar de acordo com o que você achar necessário. Lembrando que quanto mais alto o ombro, mais vai passar a sensação de que ele é mais encorpado, que ele tem mais músculo. Na sequência, a mão aqui pode ficar sem detalhe. Você pode tentar adicionar um detalhe ou outro, vai depender do foco do seu pixel. Se o foco é minimalismo, deixa sem, vai ficar bonito. Quando você anima, principalmente, esses detalhes meio que não importam. Quando está em movimento, você não vê muito desses detalhes. A não ser que o rosto está parado e o corpo em movimento, você vai ver esse do rosto. Por isso que a gente deixou os pontinhos. Mas o braço, ele se movendo, você não vai perceber. Mas você vai notar mais a sombra, né, da profundidade aqui do braço e da perna. Falando aqui na perna, a gente vai colocar a calça dele da cor do cabelo. Vamos usar um marrom. Onde primeiro preenchemos aqui o formato do corpo do personagem. Tom mais claro, tom mais escuro.
E depois a gente começa a encorpar mais com um próximo tom mais escuro aqui no da direita, para definir um pouco mais a perna dele, deixar ela um pouquinho mais cheia. E o da esquerda, a mesma coisa, onde nós temos essa aqui como uma perna de apoio, nota que o pé está aqui para frente, e essa aqui ela está um pouco mais para cima. É como se estivesse meio que na ponta ou ela levantada. Colocamos aqui, já dá para ver que ele vai tomando forma e ficando bem ok ali na postura. A única diferença é, a parte do corpo aqui, do tronco, está um pouco grande. Formas de arrumar. Ou eu aumento o tamanho da calça, que aí ele fica dividido certinho, ou você poderia também, caso você queira um personagem maior, ali onde fica a divisão, você aumentar um pixel e fazer a edição. No caso, eu prefiro dessa maneira aqui. Essa sombra vem da sombra aqui da profundidade, está mais escura. Aqui vem da dobra da perna. Lembrando que, quando você tem um objeto que não é quadrado, que ele é cilindro, no meio é mais claro. Depois ele vem ao próximo tom de cor. E depois o próximo tom. Isso aqui vai fazendo como se fosse a sensação de curva. Então é como se fosse uma sombra em um cilindro. Isso presumindo que o brilho está vindo de frente para ele. Se vocês olharem aqui tirando o zoom, ele parece realmente que ele é um cilindro, mas na real nós temos apenas uma jogada de cor em cima de um retângulo. Com isso, está faltando apenas alguns detalhes, que aqui a gente tem uma camisa simples, uma calça simples, agora a gente vai acrescentar a bota do personagem, que nesse caso eu vou colocar tom de preto, o mais escuro para a perna que está mais para trás, a da frente um pouco mais claro, eu posso até pôr um detalhe de um único ponto nessa perna aqui. Não é obrigatório todo o pé ter as duas pontinhas, todo o pé ter a pontinha para o lado. Ele reto aqui, a aparência que vai dar é que ele está apoiando aqui a de trás, apoiando com a da frente e levantando a perna de trás. Vocês podem até definir, a gente vai ver quando fizer uns pixels um pouco maior, que essa parte é maior para você definir parte de coxa, joelho e a parte aqui da canela. Nesse caso, a gente vai deixar ele proporcional, por ser o nosso personagem mais simplesinho. Os braços a gente vai manter, e aqui na cintura vamos acrescentar um cinto para o personagem, usando também a cor em preto. O cinto ele vai servir para definir que isso aqui ele é mais esférico, não é quadrado no nosso personagem. Então, cor mais escura aqui, próximo tom para fazer uma leve transição, e o mesmo aqui na frente. Como essa parte aparece mais, ela não vai ter esse tom mais escuro. Então, no personagem, olhando para ele, vai dar para ver que aqui ele tem realmente uma cintura. Só vou tirar o nosso grid, que assim dá para ver melhor já o resultado do personagem. E aqui a gente vai acrescentar um item para segurar a espada nas costas, por exemplo. A gente vai pegar o marrom, só que ele vai entrar como um detalhe, porque aqui o personagem está muito simples. Só coloca aqui até o ombro, dá um clique único, segura o Shift, isso com a ferramenta do lápis, você vai conseguir criar uma linha até onde você está movendo o seu mouse. Então segura o Shift, clica lá, já tem aqui a faixa que vai dividir no meio. Eu só vou acrescentar mais um pontinho para ela ficar um pouco mais notável. Mais um. E pegar um tom mais escuro para colocar na parte de baixo, como se ela fizesse uma leve sombra nessa parte aqui, em cima da roupa do personagem. Agora, na parte aqui de trás, onde viria a espada, a gente só tenta desenhar uma espada qualquer. Como aqui está na diagonal, a espada também viria na diagonal. Nesse caso, eu recomendo o seguinte. Shift N, criei uma nova camada. Vou pegar uma cor que destaca. Vou desenhar aqui a linha que seria da espada. Vou colocar como que ela seria aqui na diagonal. E aqui eu desenho ela, primeiramente, antes de posicionar. Isso vai evitar que você faça ela torta ou que ela não faça sentido quando você posicionar ela no personagem. Muita gente sai desenhando e não pensa no restante do objeto que não aparece na tela. Então, você fazer a base dele ajuda você a notar como é que ele ficaria aqui e se ele aparece algum outro pedaço mais abaixo. Então, já tenho ele aqui. Pegar só um tom mais escuro para ele destacar aqui do ombro do personagem. E o mesmo aqui na parte de cima da espada. Daí é só você ver até onde vai o pixel do ombro do personagem, que é até aqui, e apagar esse excesso.
Dessa maneira a gente tem, numa camada aqui, a espada. Notem que ela não passa em cima do personagem, se passar tem que tirar o excesso. E o nosso personagem já meio que pronto, aqui com o item que segura ela. A calça, o cinto, a blusa e o corpo todo certinho. Então, para a nossa primeira versão minimalista aqui, ele já está ok. Só vou mesclar as duas camadas, clicando com o direito e o Merge Down, ele mescla o de cima com o de baixo. Vou posicionar ele aqui. E esse aqui a gente dá como concluído o primeiro personagem. Na sequência, a gente vai fazer o próximo personagem, dessa vez usando o nosso quadro aqui quase inteiro, para fazer como se fosse um personagem 16 por 32. O 16 ele pega exatamente esse espaço aqui, mas lembrando que isso é só uma base, seu personagem pode ultrapassar alguns pixels para poder fazer cabelo, acessórios e assim por diante. Eu vou pegar aqui a mesma cor que a gente usou, a gente vai fazer o seguinte processo. Ainda com um olho simples, dessa vez vai aparecer apenas um deles. Nós vamos desenhar o formato da cabeça do personagem, que vai ser basicamente um quadradinho aqui, um pouquinho mais para cima para a gente poder ter a noção de onde vai a cabeça ali, como se fosse o formato do crânio mesmo, e aqui a base que seria o pescoço. Notem que ficou bastante espaço para baixo, para a gente poder fazer um corpo um pouquinho maior, umas proporções mais reais, vamos dizer assim. Primeiro a gente vai fazer aqui a parte do busto, vamos fazer dessa vez um personagem feminino. Nós vamos definir um quadrado aqui para ser a primeira parte do busto, ombro aqui em cima, essa primeira linha, a parte do busto aqui em si, e a sombra que ele geraria um pouquinho para baixo aqui. Dessa vez vou usar outras cores para ajudar a definir e mostrar como ficaria. Então, essa parte aqui inteira é do busto. Os braços, a gente segue a mesma fórmula que a gente usou até agora, fazendo com retângulos, onde eu começo aqui do ombro, pontinho, quadrado, e a gente vai usando quadrados para definir aqui o tamanho do braço. Só retângulos aqui mais uma vez. Se ficar muito grande, em alguns casos você pode fazer uns retângulos menores, tipo retângulo, quadrado, quadrado, retângulo. Isso aqui ajuda você a ter uma dobra, né, uma leve curva aqui no braço do personagem. Então cabe a vocês olharem ali, medindo a olho mesmo, tamanho, e aonde vai pôr um retângulo, onde vai pôr um quadrado. Só para ajudar a mostrar como que está ficando, eu vou separar eles dessa maneira aqui, ó. Então, o azul, vermelho, e assim por diante. Do outro lado, a mesma coisa. Não tem uma sequência específica, podia fazer as pernas primeiro, depois o braço, mas por enquanto eu vou fazer nessa daqui, se precisar a gente aumenta o tamanho do braço. Do outro lado, a mesma coisa, viria o quadrado aqui, não vou preencher essa parte porque vai fazer parte do busto. Usar aqui o próximo como um quadrado, outro retângulo, e por final aqui, como já está na última altura, seria o quadradinho da mão, que a gente pode definir ela colocando só assim. Isso aqui já serviria como a mão do personagem. Eu posso até colocar ela mais para frente. Isso aqui de longe, ele realmente aparenta ser a mão do personagem. Agora aqui a parte do corpo, a gente vai colocar uma cintura um pouco mais fina, para a gente dar um pouco mais de forma para o personagem. Vou deixar essa parte aqui com alguns retângulos maiores, porque é onde vai entrar a coxa do personagem, e fechar aqui embaixo, para definir que essa aqui é a parte do meio. Consegui definir, está num formato legal, posso até deixar em uma única cor, para poder fazer qualquer ajuste que você achar necessário. Preencher desse lado e vou pôr um pouquinho para frente. Talvez seja até necessário a gente subir um pouquinho, para ele ficar um pouco mais proporcional dentro aqui do nosso 32. Talvez até um pouco mais, subir mais um pixel. Aqui. Usando o azul para a perna da esquerda, onde a gente vai trabalhar um pouco a profundidade usando as cores. Eu vou fazer a coxa nesse tom mais claro. Retângulo, mais um retângulo. E a outra parte da perna num tom mais escuro. A gente vai fazer um retângulo maior para definir a altura.
Aqui ela está ficando um pouco achatada, porque a gente não usou o espaço certinho aqui de altura. Então a gente vai corrigir, primeiramente, trocando a largura, que está muito largo, precisa de muito espaço para cima se você alargar demais. E aqui a gente vai diminuir um pixel também, para ficar um pouquinho mais fininho, sobrando espaço para poder colocar a perna um pouquinho mais para o lado. A mesma coisa do outro lado. Lembrando, pode copiar, colar e flipar, mas tentem fazer, principalmente quem está começando, manualmente, para vocês pegarem as manhas de como fazer cada proporção. Vou subir só um pixel para não ficar colado ali na base. E a partir daqui a gente consegue ajustar um pouco o tamanho dos braços, que dá para ver que eles estão muito pequenos. Incluindo até essa parte aqui da perna, dá para subir. E agora aumentar pelo menos um pixel aqui de braço, para ele ficar bem na altura da cintura. Tirar o nosso grid, que aí dá para ver certinho que está uma proporção legal, dá para fazer o personagem em cima. Notem que aqui nós não utilizamos o processo de fazer o personagem com a pose de palitinho, não que não possa utilizar ele, mas aqui eu preferi mostrar uma outra forma de fazer, você pensando em quadrados e retângulos e montando a pose dessa forma, estruturando. Para alguns é mais fácil utilizar primeiro os palitinhos, igual foi feito no primeiro, e para outros, já com as formas, já consegue entender melhor, às vezes até acelera o processo. A partir daqui, nós já conseguimos montar o nosso personagem, lançando o tipo de cabelo, lançando o tipo de roupa. Se tiver muito grande, pode passar um pouquinho aqui em cima. Se quer tentar fazer sem passar o 32, serve também como treino, é diminuir o tamanho, proporções e ver como ele vai ficando. Deixar a rente na base também funciona. Dessa vez eu vou arrastar novamente ele para a base. Provavelmente eu vou precisar desses pixels acima. E a gente vai colocar uma roupa padrão, depois a gente faz a cabeça do personagem. Por exemplo, vou colocar que ela tem meio que uma blusa aqui em cima. Uma mini blusa, vai até aqui a parte do busto. Primeiro eu faço com a cor sólida, depois eu vou detalhando. Então faço a separação, aqui é a blusa que vem até a parte de cima. Depois ela vai ter uma por baixo, um pouco mais escura, que vai vir até aqui a cintura. Aqui para baixo ela vai ter um short, vamos colocar ele em algum tom de azul, como se fosse jeans. Notem que essa pontinha é só para eu saber mais ou menos a divisão do personagem. Aqui não é o centro perfeito. Voltando aqui o nosso grid, está um pouquinho para o lado, mas o nosso personagem está centralizado no canvas. Como ele está um pouco inclinado, a gente não vai ter divisão de centro. Lembrando que é um personagem de plataforma, ele está virado para a direita. Ele vai ter o centro aqui de gravidade dele, na hora do jogo e tudo mais ou menos aqui. Porém, eu não preciso deixar esse pixel aqui embaixo. A gente vai pegar, fechar essa parte aqui, com uma calça do personagem. Se tiver muito afastado, que é o meu caso, a gente pega e só seleciona e junta as pernas. Acho que só essa aqui fica legal, porque ele dá até uma sensação de que ela está um pouquinho para o lado, como se o quadril estivesse mais para frente. Coloco ele até aqui. Aqui vai ser a cor normal da perna, e aqui eu vou colocar como se estivesse usando uma meia, respeitando aqui a divisão de cores para eu saber que é ali que acaba a perna. Nesse tipo de pixel, a gente não detalha muito o pé. Você não faz uma botinha, não põe brilho nela e tudo mais. O pé é literalmente esse retângulo aqui. Então a gente pode deixar ele até todo em preto, ainda assim meio minimalista, mas funciona muito bem. Só precisa saber o que é a divisão aqui da bota e o que é a divisão da meia que você está colocando aqui em cima. Então vou deixar a meia mais ou menos até aqui. Ajustar, a gente não vai ficar só com os retângulos, lembrando que ele é só base. Ajustar aqui a perna. Sempre olhando na miniatura como está ficando, vendo se está ok onde vocês estão colocando. Subindo, o braço eu já vou colocar na cor padrão dele, que vai seguir o mesmo exemplo da perna que a gente tinha antes, onde a parte de cima vai estar em uma cor e a parte de baixo vai estar em outra. Vocês podem testar, deixar a parte de cima com sombra, como se esse ombro estivesse mais para trás, e a parte do braço aqui mais para frente. Notem que só em colocar essa cor parece que ele está mais dobrado,
devido essa parte estar mais escura. Já o outro braço, ele vai ser totalmente nessa cor mais escura, porque ele vai realmente ficar para trás. E ainda assim, você pode pegar um próximo tom e fazer essa mesma divisão até aqui o cotovelo para dar a impressão de que ele está dobrado também. Se fosse trazer esse braço mais para frente, você usaria, mais uma vez, a outra cor mais clara aqui. Isso aqui vai te dando toda uma sensação de profundidade, aqui desde o ombro até a parte da mão. Na roupa, vou pegar um tom mais claro, o branco mesmo, só para colocar como se fosse o brilho aqui da blusa do personagem, que fica na parte de cima. Vou detalhar um pouco mais colocando o próximo tom aqui nos cantos, só para ele dar aquela sensaçãozinha de curva, igual a gente fez no rosto aqui do personagem. Quando é minimalista assim, cada pontinho faz a diferença. Aqui, para indicar que o busto está mais para cima, eu vou colocar uma sombra abaixo dele. Precisa apenas de uma única linha para fazer essa sombra e um pixel aqui do lado para poder dar essa perspectiva do corpo. Aqui não precisaria de sombra da camisa em si, e sim uma sombra na calça, que seria um tom já um pouco mais escuro. Se for dar profundidade na perna, coloca um dos tons aqui mais escuro e o outro fica mais claro. Se vocês olharem na miniatura, a gente consegue ver que ele dá a profundidade certinha que a gente precisa para essa perna, onde ela começa mais escura e depois ela vai ficando mais clara. Você pode também colocar aquele mesmo esquema de deixar esse lado aqui todo escuro, caso essa perna vá ficar para trás. Ou, ao contrário, também funciona. Caso você queira que a outra perna fique para trás e essa daqui fique para frente. Que no caso aqui ele até encaixa melhor, porque essa perna está de apoio e ela está mais para frente. Então fica como se essa está para trás, essa para frente, esse braço para trás. Mas nesse caso, eu quero as duas neutras, onde elas vão estar no mesmo nível, apenas ali numa postura certinha aqui do personagem, só com o quadril um pouquinho mais para frente. Por final, a gente vai fazer algum tipo de cabelo aqui. Vou usar o próprio tom de branco e cinza. Fazer um cabelo curto mesmo. Primeiro a gente faz o formato, assim como a gente fez no anterior. Usando só uma cor sólida. E depois, a gente pega a cor mais escura e define aqui a profundidade, seguindo o mesmo processo. Como o cabelo está mesclando, eu vou trocar essa cor aqui para, por exemplo, o azul mesmo. A gente está usando bastante azul. Para ele não mesclar aqui com o cabelo na parte de cima. Aqui no rosto pode ser colocado a sombra também, ou divisão para tentar fazer uma orelha, mas no meu caso eu vou colocar o cabelo para ele preencher. E dar um pouco mais de volume para ele. Um tom um pouquinho mais escuro para fazer a parte de trás dessa região. Ela não aparece muito na frente, porque como está de lado, não ficaria igual os dois lados. Esse aqui ele ficaria mais destacado. Por isso que essa parte aqui está ficando maior para a gente do que o lado direito. A gente só vai puxar aqui e colocar o espacinho da orelha com um único pixel para dizer que é a sombrinha dele, do nosso personagem. E um pontinho aqui para dizer que é a divisão. Ponto escuro abaixo do braço. Ajustar esse ombro, como está de lado, ele não ficaria aqui na frente, ficaria um pouquinho mais para trás. Tirando um pouco o zoom. Seguindo o mesmo processo do primeiro personagem, está bem minimalista, mas a gente vendo no tamanho original o tamanho que seria utilizado, a gente consegue ver claramente que aqui é separado da parte de baixo. Consegue ver a divisão aqui das pernas, consegue ver que ela está um pouquinho mais inclinada e funciona muito bem. Agora, para o nosso último estilo, talvez a gente nem precise utilizar o quadrado inteiro, lembrando que é importante notar a técnica, os detalhes como são feitos as partes do personagem, cabelo, roupa, coloração, e não necessariamente copiar o que está sendo feito. Nessa técnica a gente vai fazer ele um pouquinho menor, provavelmente que o nosso canvas, apesar de poder fazer maior.
mas para mostrar como ficaria um personagem chibi. Para o personagem chibi, ele tem muita variação. Olho grande, olho menor, a cabeça, obviamente, geralmente fica mais destacada, o cabelo também tem mais detalhe e o corpo menos detalhe. Para esse aqui, para manter simples, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos fazer primeiro o olho do personagem, que vai ser 2 pixels. Notem que ele já está mais afastado, vai ser mais uma vez plataforma, ele de lado. Então ele vai ter 2 pixels de olho, de baixo para cima. Vai ter aquele nosso tracinho em cima para ser a sobrancelha. E dessa vez eu vou usar a parte em branco do olho para ele dar uma destacada. Porém, eu só vou colocar do lado esquerdo, que é o lado que está mais próximo da nossa câmera, porque a gente tem divisão. E o lado direito ficaria só na cor da própria pele do personagem. Para o chibi, a gente pode fazer ele meio quadradinho, meio redondinho, aí vai de cada um o estilo que você quer aplicar no final. Para o meu caso, eu vou deixar ele um pouquinho mais quadrado, rostinho mais quadradinho. Colocando aquele na base. Essa parte aqui da direita eu vou deixar um pouquinho mais escuro. E os pontinhos aqui embaixo para definir a parte do queixo do personagem. E aqui a sombra para dar aquela curvatura que eu comentei. Aqui em cima também. E para o restante aqui do rosto, o restante da cabeça, a gente vai desenhar como seria mais ou menos o tamanho do cabelo do personagem. Notem que ele é maior do que os anteriores. Preencheu quase o 32 por 32. Então ele vai ficar mais ou menos aqui. Vou desenhar uma base para o corpo, que basicamente é um retângulo, não muito grande, que a ideia do chibi é cabeça destacada, corpo com menos foco. As perninhas, que vão ser simplesmente 2 pixels aqui de largura. Colocar até já o sapato, que vai ser o sapato marrom. Deixar com essa meia em preto mesmo. Os bracinhos, que eu vou colocar na outra cor, que é basicamente 2 quadrados, um aqui e um pontinho em cima. Do outro lado, a mesma coisa. Pontinho e 2 quadrados. Com isso aqui, você já tem a base do corpo do chibi, do seu personagem. O que vai dar o formato dele vai ser exatamente as cores que você vai aplicar e a quantidade de sombra. Para o nosso caso aqui, vou começar aqui na parte do cabelo. Pegar primeiramente um tom de azul mesmo. Ou melhor, de vermelho, prefiro vermelho. Onde eu vou fazer um cabelo simples. A gente vai fazer ele dividido aqui, para esse lado, e para esse lado aqui. Só em colocar essas duas cores a gente já consegue ver que ele já vai tomando forma. Vou tirar o nosso grid. Deixar o cabelo aqui por enquanto curtinho, desse lado aqui. E nesse a gente vai fazer ele um pouquinho maior, para ele vir mais ou menos até aqui. Desse lado, eu já vou pegar e a partir daqui fazer a sombra. Lembrando que você pode desenhar o formato do cabelo inteiro, ou do que você estiver fazendo, e depois aplicar a sombra. Caso você já tenha pego a base ali de como fazer sombra, de como vai ficar o formato, você já pode fazer desse estilo aqui. Como eu já sei que eu vou jogar uma sombra mais escura aqui, eu nem desenhei ele completo, eu já vou pegar a próxima cor e já vou jogar a sombra aqui para mim. Colocando ela aqui embaixo, voltar aqui a nossa miniatura, para ficar dessa maneira. Colocar o tom mais próximo, que é esse daqui. Aqui na divisão eu ponho um simples pontinho, porque ele fica mais escuro para indicar a divisão do cabelo. Aqui, apesar de fazer sombra com a cor da pele, que a gente põe só um pontinho aqui, seguindo aqui, não contornando, lembrando que não é para fazer contorno, o cabelo também tem uma leve sombra na própria curva dele. Eu pego sempre o pixel dos cantos e não saio fazendo contorno. Vocês vão ver geralmente contorno caso você queira colocar um pouco mais forte a sombra que você está inserindo. Aí entra esse caso aqui de você contornar, ter realmente ali mais presente essa cor mais escura. Esse tom mais escuro, quando você tem muito pixel aglomerado, mínimo 2, você coloca no cantinho onde ficaria mais escuro esse tom que a gente tem para colocar a sombra mais forte. Aqui também é a mesma coisa. São nesses espaços que a gente define
mais de uma cor. Então ele ficaria ou uma cor só, se ficar tudo ok, tiver no minimalismo que vocês querem alcançar, mantém. Ou quer detalhar um pouco mais, aonde cabe, onde tem 2 pixels pelo menos, você põe um pontinho mais escuro. Do outro lado aqui, aquele mesmo padrão, parte de baixo mais escura, que é para dar como se fosse uma sensação de que o cabelo vem reto aqui e faz uma curva. Para ele não ficar com esse aspecto de bola, a gente faz algumas divisões aqui do cabelo, aonde eu pego essa mesma cor, e subo aqui algumas linhas seguindo o formato aqui da franja e aqui da lateral do cabelo. Essa mesma linha, eu pego um tom mais escuro e continuo ela na parte de baixo. A mesma coisa aqui. Então a gente consegue ver a divisão, aonde começa a linha, onde tem mais sombra, e ela vai para a parte mais clara, mantendo uma sombra mais clara, como se você estivesse desenhando aqui o degradê. Os cantinhos aqui é opcional, mas eu gosto de colocar um pontinho, como se estivesse pegando já a lateral do cabelo, onde está fazendo realmente um pedaço de sombra. E para o brilho, ou um tom mais claro aqui da próxima cor, da mesma cor, fazendo aquela curva que faz dar a sensação de que aqui ele é mais circular, devido ao formato aqui da curva. Ou, dependendo da cor que você utiliza, você consegue jogar até, como padrão, o tom de branco, que muitas vezes ele encaixa também. Ele fica como um brilho mais destacado, uma cor mais saturada. No meu caso, eu vou querer seguir a própria cor. Nada impede também de usar, no caso aqui do meu vermelho, um vermelho mais claro do que esse que eu estou colocando. Importante é notar que tem um leve brilho ali. Para o olho, para ele dar um pouco mais de destaque, eu vou pegar o tom mais claro e colocar no pontinho de baixo. Eu quero que o de cima seja como se fosse sombra. O canto do olho, quando a gente vai desenhar um olho normal, geralmente você tem aqui o espaço do olho, a parte branca, né, que você tem dele ali, e esses cantinhos, eles ficam mais escuros, isso falando de um olho real, de um olho humano. Isso aqui a gente também consegue reproduzir no pixel desse tamanho. Basicamente é só um pontinho aqui e do outro lado, que no caso aqui ele vai pegar junto com a franja do cabelo. Isso dá um leve detalhe aqui no personagem, que dá uma valorizada no seu pixel. Apesar de não ser muito detalhe, até colocar outro pontinho aqui, ele dá uma valorizada porque você não vai ter mais esse quadradão no meio, sem nenhum, todo vazio, sem nenhuma cor. Então, esses pontinhos aqui, eles ajudam. Pode ser 2, pode ser 1. Você pode até colocar para preencher essa parte inteira, caso você queira fazer uma sombra no personagem ou trabalhar alguma expressão. E falando em expressão, aqui cabe uma boca de 1 pixel, ou 3 pixels, ou até mesmo colocar dessa maneira aqui, que é como se a boca estivesse aberta, que ele fica já no estilo um chibizinho mais legalzinho. Outra coisa que também dá para ajustar aqui é que a boca pode vir na parte de baixo, aonde você vai ter a parte do pescoço numa cor mais clara e a boca no tom mais escuro. Geralmente chibi a gente não costuma colocar pescoço, mas se você quiser colocar, no caso a maioria que eu vejo em pixel pelo menos, mas não que não seja necessário ou que não precise, é mais uma questão de estilo do que você está montando. Mas caso você queira colocar, é só deixar o espaço ali de 1 pixel e colocar a cor que você vai usar para o pescoço. No nosso caso, eu vou deixar a boca só com 1 pixel aqui em cima. Vou deixar o pescocinho assim. E vou colocar vermelho aqui, que seria a parte de trás do cabelo. Outra coisa do cabelo é que a gente fez ele redondinho. Depois a gente vai ver como fazer alguns mais detalhados. Mas a gente pode ter também algumas mechas, aí é do estilo de cabelo que vocês estiverem montando. Por exemplo, alguns cabelos mais soltos aqui, onde basicamente você traça a linha do cabelo e põe pixel embaixo mais escuro para fazer a sombra. A mesma coisa se você quiser colocar que o cabelo ele tem um fiozinho solto aqui, sombra embaixo, cor mais clara em cima. Retornando, vou deixar só aquele fiozinho para cima mesmo, como se fosse um fio rebelde do próprio personagem.
Agora aqui na parte do corpo, vamos fazer, por exemplo, que ela está usando um moletom. Vou preencher inteiro, não vou fazer a calça em si. Vou deixar ele um pouquinho mais triangular aqui, para dar o volume aqui da roupa em si. Essa parte aqui do braço, eu já vou colocar, como a manga vai ser longa, o tom mais escuro, puxando aqui mais em cima do ombro. E o braço vem até aqui. Pode ser menor, pode ser maior, depende de como você quer colocar o moletom do seu personagem. Vou deixar ele assim no meu caso. Esse aqui eu vou pôr mais escuro. Aqui por enquanto está escuro só para fazer uma divisão. Vou colocar a parte que seria da touca aqui em cima, só com um leve detalhe. Um tom mais escuro devido à parte do ombro. Aqui é a mesma coisa que a gente fez lá na primeira aula, onde a gente fez o personagem de frente. Onde tem o ombro, a cabeça do personagem faz sombra. E uma cabeça desse tamanho não tem como não fazer sombra. Pixelzinho ali para a manga. Aqui mais claro, porque é a parte da frente. Ou até para destacar, a gente pode colocar a manga de outra cor, que aí você não precisa criar um separador aqui para as cores. Você pode usar a própria cor da manga para fazer isso aqui. Vou colocar, por exemplo, o próprio tom de preto para a cor da manga e a sombra dele, um mais escuro. Mesma coisa do outro lado. Vou puxar um pixel aqui para a esquerda dessa parte, como a gente está com o personagem de lado, ele não fica muito destacado para frente, ele vai ficar um pouquinho mais para baixo aqui. Aqui eu vou pegar 2 pixels em branco, para fazer como se fosse aquele cordãozinho que a gente usa para amarrar o moletom. Pixelzinho um pouquinho mais escuro, só para colocar a saída dele aqui. E a parte de baixo aqui a gente vai pegar para fazer uma certa divisão nessa região. A gente vai pegar e escurecer igual a gente fez com o cinto do primeiro personagem, desse daqui, que a gente fez o degradê. A gente faz aqui também. Onde dessa vez essa parte vai ter o pixel mais escuro, porque é a sombra desse braço aqui. Que a gente consegue ter a noção aqui de até onde vai a sombra do personagem, a sombra que vem do braço, aonde tem o separador, e aí por diante. Aqui também, se você quiser, você pode até descer um pouco, caso queira fazer aquelas blusas grandes, e preencher a sombrinha aqui, que viria do braço. Centralizar ele um pouquinho para baixo. E com isso nós temos 3 estilos diferentes, 4 se contar o da primeira aula, onde nós temos o primeiro mais simplesinho, com poucas cores, menorzinho, pegando 32. Um personagem um pouquinho maior, seguindo umas proporções um pouco mais reais, mais próximas do corpo humano, porém com um pouco mais de detalhes na cor, não trabalhando tanto contorno. Esse aqui a gente tem até uma espécie de contorno usando as próprias cores. Nesse aqui não tem contorno nenhum. E por final, o nosso personagem Chibi, que lembrando, a questão de contorno geral, vocês podem acrescentar no final. Nesse aqui, se eu for acrescentar, a gente pode até selecionar, ele já pegou todos aqui, apertando o W, ferramenta de seleção, pego a cor que eu quero o contorno e aperto S, que ele já gera o contorno automático. Você já consegue ver como ficariam os personagens com o contorno. Dá um destaque, é interessante, mas tenham em mente que muitas coisas que a gente tem feito hoje em dia em pixel não usa contorno. Isso aí é mais quando você realmente precisa destacar o personagem de um background, de um cenário, ou se é alguma questão visual do game por completo, não só o personagem. Quando a gente cria ele mesmo, a gente acaba se baseando em mais elementos para definir se ele vai ter ou não contorno, que no caso é como é que está sendo feito o cenário, se é a mesma paleta do personagem, se uma paleta está sendo utilizada, ou até mesmo se vai ter alguma configuração de ambiente usando luz de alguma engine da programação. Então daqui, personagem de frente, quase o top-down. Personagens de lado, minimalista, usando algumas cores, minimalista sem nenhum tipo de contorno, e o tamanho chibi, todos dentro do 32 por 32.